E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões, e hoje a gente vai falar sobre os 300 de Esparta do Frank Miller. O roteiro dessa história aqui é do Frank Miller, né, o roteiro e os desenhos, e as cores são da Lynn Varley, que era a mulher dele na época, né, também foi a mesma do que fez o Cavaleiro das Trevas, que a gente já comentou aqui também, e que mostra também de novo uma grande parceria aqui, que as cores se casam muito bem com o traço, né, o traço mais rústico que o Frank Miller tem, para justamente colocar um episódio da história, né, ainda que seja um episódio bastante ficcional, assim, no seu sentido descritivo e narrativo. É um episódio que ocorreu na história e que já foi tema até de produções de cinema, né? Sendo que a primeira, que é os 300 de Esparta, na qual se inspirou, o Frank Miller se inspirou, é uma produção assim, que fez relativo sucesso. Depois o Frank Miller fez o quadrinho, que gerou daí o filme, né, o 300 do Zack Snyder. Que é basicamente um quadrinho filmado, assim, né? Ele tenta, dentro do que é possível, né? Porque o 300 ele é na verdade uma história curta, assim, né? O livro já não é tão extenso, e são sempre ou páginas inteiras, ou 2 páginas, sempre pranchas grandes, então tem pouca história se desenrola, assim. Ao contrário do Cavaleiro das Trevas, né? Que ele também escreve, e isso mostra um pouco a versatilidade dele, que lá é muito carregado na história concentrada, né? Aqui na verdade é mais, tu percebe que é mais ele querendo desenhar a história, né, do que contar a história, até porque também por isso, né, já ser uma história também conhecida. E como tu bem falou, né, as páginas são duplas, né, e a gente tem várias sequências onde essas páginas duplas são de desenhos cheios, né, ocupando as 2 páginas, um único desenho, uma única ilustração. E além de mostrar a versatilidade, como tu bem falou aí do Frank Miller, mostra também um tipo de quadrinho que não se faz muito comumente, né? Esse quadrinho de grandes desenhos ou de páginas duplas, principalmente para um cara do mainstream que é como o Frank Miller, né? E é uma história que, apesar de não ser, se tu comparar com outras histórias, ela não seria uma grande história, não seria um grande... Mas é justamente isso, ele tem outro foco, né? Por isso que por exemplo, tem essa diferença, né? Tá aí essa versão que é capa dura, né? Com a versão original, quando saiu aqui a primeira vez. E essa tu já tem as pranchas, tem um papel um pouco melhor, então tu já tem aqui a grandiosidade da revista. E acaba sendo o que se fala de livro de coffee table, né? De mesinha de centro, que é pra ficar ali em cima e as pessoas olharem, bonito e tal. Então eu acho que é o Frank Miller explorando um outro lado do trabalho dele, que é o do desenho, apesar de ele não ser conhecido por ser um grande desenhista. Eu acho muito oportuno os trabalhos dele. O Cavaleiro das Trevas é um grande exemplo de que o desenho conversa muito bem, está muito bem no que ele quer, né? Mas não é um grande desenhista. E eu acho que aqui ele quer explorar esse outro lado e escolhe uma boa história, né? Que tu tem desenha essas grandes, muita gente, aqueles exércitos, consegue poder usar a criatividade, principalmente no exército persa, né? Que são várias origens. Então eu acho que é ele explorando um lado de alguém que mostra que, além de aqui ele já está mais do que consolidado no mundo dos quadrinhos, né? Em que mesmo alguém assim ainda tem as suas facetas e ainda tem o que criar, ainda tem onde avançar. E curioso ainda é o fato dessa história ter saído pela Dark Horse, né? Não por uma editora grande como a DC ou a Marvel, né? Claro que também um pouco por ser um projeto, além de ser um projeto autoral e um projeto histórico que não tem ligação com o gibi de quadrinhos de heróis, né? E influi o fato também da própria temática, né? Ser muito fora do que circula nos quadrinhos. Até se a gente for pensar no selo Vértigo da DC, essa história também ela não se encaixaria, né? Assim, não se encaixaria como uma história do Preacher ou uma história do Constantine, não teria muita reverberação naquele cenário ou Monstro do Pântano também, do Alan Moore, né? Que também saiu pelo selo Vertigo. Não combinaria essa história, né? Mas mesmo assim ele desenhando os quadrinhos adultos, até com um traço
além de ser rústico, ele é nu no sentido literal mesmo, porque ele mostra pessoas nuas, né? Ali, os soldados aparecem, tu vê detalhes, né, dos soldados nus, e realmente assim, o que o Frank Miller mais uma vez faz aqui, talvez até mais brilhantemente do que no Cavaleiro das Trevas, é não abrir concessões, né? Ele faz o que ele quer fazer e ponto. Assim, talvez, como no Cavaleiro das Trevas ele estava lidando com o Batman, que é um personagem muito mais mitológico, muito de bastante respeito, ele tivesse que ter algumas pequenas concessões. Aqui ele meio que não quer saber de concessões e faz a história que ele quer apresentar, sendo uma visão bastante realmente fictícia, né, de um período histórico. E aqui ele já é o Frank Miller do Cavaleiro das Trevas, né? Porque ele, por motivos óbvios, não era quando fez o Cavaleiro das Trevas. E o Frank Miller tem disso, assim, ele tentar, e é um traço que a gente também, uma coisa que a gente já tem falado aqui, é um traço comum a muitos artistas, né, e a muitos artistas de qualidade, que ele tenta avançar, né, ele tenta ir além do que ele já fez. Então ele tem essa relação com um desenho que aqui está mostrado, que depois vai se repetir a preocupação, embora seja uma coisa bastante diferente, no Sin City, né? Que ele também, aí o preto e branco, trabalhando com algumas cores específicas em determinados personagens, em determinado momento. Então é um que ele também tenta avançar, assim, ele tenta tornar a linguagem dos quadrinhos uma coisa ainda mais profunda e ainda maior. E, de certa forma, em muitas obras dele consegue. Ainda que às vezes também ele derrape, né? Como no caso do Cavaleiros das Trevas parte 2, né? Que também nem todo mundo pode aceitar sempre. Tem que ganhar o dinheiro dele também. Uma das coisas bastante importantes, né? Mas no resumo, assim, de 300, a gente tem uma história que ela foi única, né? E meio que também não se repetiu, assim. Tu não teve uma sequência. Até o próprio Frank Miller tinha prometido, na época que saiu o filme do Zack Snyder, fazer a sequência Xerxes, né, que seria a sequência imediata à história dos 300, acabou não saindo e serviu mais de inspiração para a continuação lá que fizeram nos cinemas, mas tu também não tem, ou pelo menos assim, se existem histórias como 300, que pegam um período específico da história, principalmente períodos mais antigos, né, mais do período da Grécia Antiga ou Roma Antiga, assim, se existem essas histórias, elas não se tornaram tão difundidas quanto 300 se tornou. E uma coisa que não se repete, que é meio muito difícil, né? Tu precisa da sensibilidade artística para fazer a revista em si, e tu também precisa saber do que está falando, então é difícil fazer funcionar, né? Tu consegue perceber isso se tu comparar com o filme, por exemplo. Aqui, a esposa do Leônidas, a única fala que ela tem é volte com seu escudo ou sobre ele, né? E não tem muita conversa com ele, não tem toda aquela parte do envolvimento romântico. No final também, quando ele diz que nós vamos morrer aqui mesmo, e algum soldado lá diz, nós estamos com você, não sei o que, ele já diz, que não é a democracia dos atenienses, eu não perguntei o que vocês acham. Então é o tempo todo assim, mostrando essa parte, né, e essa imagem que a gente tem de Esparta, embora claro que na verdade não seja bem assim a situação, mas essa imagem que ele constrói de Esparta, que é muito marcante no 300, e o 300 é bem sobre isso, né? No filme já é muito menos radical nesse mais sentido. Pasteurizado, assim, né? Porque tu precisa maior, né? Do que já é uma HQ curta, então ao contrário do que acontece em alguns momentos, mas tu precisa estender ela de alguma maneira. Mas eu acho que perde, né? E é o tipo de coisa que só alguém como o Frank Miller pode fazer, né? É difícil alguém que não tenha já um capital que ele tem, até ser aceito e se propor a fazer alguma coisa do tipo. O Leônidas aí, que é justamente o rei, né, que leva Esparta nesse duelo ali contra o Xerxes, que está invadindo Esparta, né, com o Império Persa. Ele fala ali de uma liberdade plena, só que dentro de determinada visão, que é justamente a visão grega daquela época, que os gregos tinham escravos e tudo mais, então há uma democracia, como ele fala, como tu falou, da democracia, deixa a democracia com os atenienses, ele coloca a liberdade nesse ponto de vista segmentado, né? Há uma liberdade plena desde que ela faça sentido na lógica dos gregos daquele momento, que é cheia de pequenas e até
restrições para o cidadão normal e para o escravo, então é praticamente o avesso da liberdade. Né, que é uma coisa que o Frank Miller já vem trabalhando há muito tempo. O Cavaleiro das Trevas é meio sobre isso também, né? Essa relação do fascismo e até uma relação do Frank Miller problemática, assim, porque ele deixa claro em alguns momentos de que fascismo existe um caminho, assim, então é uma alternativa em alguns momentos para algumas coisas. Então é uma relação complicada, mas embora isso não diminua, discordar dele não diminui a grandeza da obra, mas é uma coisa que vem já dava para se notar no Cavaleiro das Trevas. E é interessante notar como no filme, que teve grande repercussão, muita gente entendeu isso completamente errado. Eu lembro que à época o próprio governo iraniano se posicionou criticando o filme pela imagem que ele faz do Império Persa, né? Quando na verdade o Império Persa é meio ao contrário, assim, é meio os Estados Unidos, essa coisa multicultural de várias nações, que é também nessa linha de coisas que eu discordo com o Frank Miller, mas que ele critica de algum modo, assim. Então eu acho que é uma discussão profunda que o Frank Miller faz, e que isso vai estar no Sin City também, vai estar em outras obras, e que meio é o fio condutor de toda a carreira dele. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balanço. Até lá!